pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Estamos aqui então reunidos, graças a Deus, para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. Aonde então nessa nossa videoaula nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. E aí, para nós darmos continuidade ao nosso assunto, vamos aí acompanhando pelo nosso livro, a partir então aí da página 215, aonde então aí na página 215 nós vamos então falarmos um pouco, debatermos sobre essa temática, o que é sociedade, não é? Ou seja, a gente ouve tanto, né, que vivemos em sociedade, estamos em sociedade, a sociedade picoense tem determinada característica, a sociedade piauiense tem determinado aspecto, a sociedade brasileira é assim, é desse jeito. Ou seja, a gente ouve tantas vezes, né, essa palavra sociedade, né, no nosso dia a dia. Mas, espera aí, você aí em casa já chegou a se questionar o que seria sociedade? Pois é, pessoal. Aí então, vocês veem, sociedade é nada menos nada mais do que um grupo organizado de pessoas. Ou seja, como vocês podem ver na imagem, ou seja, tem-se aqui um grupo de pessoas com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, que respeitam as mesmas normas, leis. Então nós podemos dizer que esse grupo de pessoas com mesmos costumes, mesmos hábitos, que respeitam as mesmas leis, são sim uma sociedade. Por exemplo, sociedade picoense. A sociedade picoense tem sim o seu costume, tem sim o seu modo de viver, de se comportar, que é diferente, por exemplo, da sociedade teresinense, que já tem um outro ritmo, um outro estilo de vida, outros tipos de práticas cotidianas. Então você percebe que há a sociedade brasileira, mas há sociedades específicas, né? Sociedade picoense, a sociedade da cidade, por exemplo, de Dom Expedito Lopes, de Monsenhor Hipólito. Então, assim, dentro de uma mesma sociedade, outras tantas sociedades. Então, vale sim a pena nós repetirmos esse conceito. Então, sociedade é nada menos nada mais do que um grupo de pessoas reunidas que possuem uma mesma cultura, um mesmo costume, tá certo? Mesmos hábitos, valores e, consequentemente, respeitam as mesmas leis, as mesmas normas. Isso aí, então, é importantíssimo e essa informação é trazida para nós aí no nosso livro, a partir desse tópico, na página 215. E aí, pessoal, uma outra parte importante na página 215 é essa parte que trata sobre socialização. Ou seja, pessoal, nós sabemos aí que desde o nascimento o ser humano está inserido em sociedade. Ou seja, a criança nasce e já está fazendo parte desse grupo de pessoas, tá certo? Que possuem, como nós dissemos, mesmos valores, hábitos e respeitam as mesmas leis. Então, nós podemos dizer que a partir do momento que a criança nasce, sim, já faz parte daquela sociedade a qual ela está ali inserida a partir do nascimento. Só que tem essa coisa interessante, né? Para viver nela, ou seja, para viver nessa sociedade, como é uma criança, ela tem que assimilar os valores dessa sociedade. E aí, de criança até assimilar esses valores e, consequentemente, se identificar com as outras pessoas que fazem parte da sociedade, leva-se um tempo. E esse processo, então, de assimilação da cultura, dos costumes, dos valores dessa sociedade se chama socialização. Ou seja, a partir do momento em que eu nasci e, consequentemente, vou crescendo e vou assimilando os valores, a cultura, os hábitos dessa sociedade, então ali está sendo praticado a socialização. Ou seja, estou aprendendo os costumes, por exemplo, nasci em Picos e aí eu vou crescendo, eu vou aprendendo como são os hábitos da sociedade picoense, como são os costumes, as leis, e aí, consequentemente, eu vou me inserindo na sociedade picoense. Então, esse processo de assimilar essa cultura se chama socialização.
Tá certo, pessoal? Olha uma coisa interessante, pessoal. O inverso de socialização é isolamento. E isso aí é preocupante. Existe uma disciplina conhecida como sociologia. E essa disciplina fala justamente do indivíduo se comportando em sociedade. Então, sim, lá em vários livros de sociologia fala que a porta de entrada do indivíduo à sociedade é a família. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Consequentemente, ele vai assimilando os valores e hábitos dessa sociedade e vai se inserindo nela. Consequentemente, vai pertencer a essa sociedade, a esse grupo de pessoas. Já aquela pessoa que não socializa-se, que não absorve os valores, hábitos dessa sociedade e consequentemente se afasta, ela então vai sofrer um processo conhecido como isolamento, que é preocupante, temos que observar e tomar bastante cuidado, ou seja, tomar os primeiros cuidados sobre essas pessoas, tá certo? E aí, um outro ponto importante, ainda também no nosso livro, na página 215, falarmos aí sobre família, espaço de socialização. Tínhamos falado anteriormente que a porta de entrada desse indivíduo para a sociedade é sim a família, pessoal. Ou seja, como nós dissemos, a partir do momento em que a criança nasce, ela já está pertencendo àquela sociedade. Com o tempo, através do processo de socialização, ela vai aprendendo os costumes e hábitos daquela sociedade e vai se inserindo nela. Mas os princípios, os primeiros valores, os primeiros hábitos dessa sociedade, a criança aprende na família. Então, a família é sim essa porta de entrada à sociedade. Então, se determinado indivíduo tem determinado comportamento, é por conta da família. Ou seja, a criança, o adolescente, o futuro adulto, ele reflete os valores, hábitos que ele aprendeu em sua família. Consequentemente, essa família reflete valores que aprendeu na sua família e, consequentemente, na sociedade. Ou seja, será por que a sociedade brasileira tem determinadas características? É porque os mais antigos aprendem determinados valores e hábitos e vão passando para os seus descendentes. Ou seja, mais uma vez, é sim o ambiente familiar, esse espaço de socialização primário, é onde a criança se insere em sociedade, aprende os primeiros valores como princípios, como se portar à mesa, a questão do respeito, principalmente às pessoas mais velhas, as crenças. Então, é sim na família em que essa criança recebe os primeiros ensinamentos, os primeiros princípios de hábitos e costumes e, consequentemente, é socializado e depois inserido na sociedade. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo essa nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!